Quando mudamos a nossa alimentação, uma alimentação saudável, pode haver desequilíbrio da flora intestinal. Então, o que ela está querendo dizer é, quando a gente deixa a alimentação saudável de lado por um tempo, seja esse tempo de 1, 2 dias do lixo, que às vezes o pessoal dá aquela jacada, né? Se restringe, depois se descontrola, ou por uma semana ou por um mês, se há esse desequilíbrio da flora intestinal, tá? Bom, há desequilíbrio da flora intestinal. Por quê? Porque dependendo do que você está comendo, né? Se você não está escolhendo os alimentos saudáveis, como a Andresa bem pontuou aqui, muitas vezes alguns alimentos têm um potencial de inflamação no nosso organismo, que isso também depende de cada pessoa e depende do que a gente está consumindo. Especificamente, alimentos densos em açúcares e com um monte de aditivo químico e ultraprocessados, estes alimentos são pró-inflamatórios. Né? Açúcar refinado é pró-inflamatório também, tá? Então, eles vão possibilitar, eles começam inflamando, assim, o teu trato gastrointestinal, eles vão desde a boca até o seu intestino. Sabe aquela coisa que o dentista sempre fala? Evitar açúcar porque aumenta a acidificação e pode aumentar a possibilidade de... como é que é o nome, gente? De estragar o esmalte do dente e daí abrir espaço, enfim. Né? Tu começa a abrir espaço para que bactérias ruins vão ali, começa a trabalhar e começa a abrir espaço para o aparecimento de cáries, por exemplo. Porque o tempo todo tem açúcar na boca que acidifica o meio e vai fazer com que este ambiente fique mais suscetível a desenvolver uma placa ali bacteriana e até mesmo o desenvolvimento de cárie, né? Ou outros problemas, tipo gengivite, tipo outras inflamações que podem acontecer aqui na boca. E isso não acontece só na boca, então acontece da boca até o ânus, tá? Então, vai por mim, o seu intestino começa a ficar mais facilmente inflamado, dependendo além do que tu come também, né? Se eu sou uma pessoa que não tolera muito bem o leite, vou lá e consumo leite além do açúcar, fechou, vai inflamar bastante o meu intestino. E mesmo que eu coma alguns alimentos saudáveis ali no meio, aquilo ali não é salvador da pátria também, né? Então, assim, vai promover o desequilíbrio da flora. Mas automaticamente que você volta a comer de maneira mais saudável, de maneira mais limpa, o seu intestino também já vai se adaptando, já vai melhorando o equilíbrio ali da flora intestinal. Porque sempre que a gente passa a fazer a alimentação um pouquinho mais ruim, né, que a gente dá aquela descuidada geral, a gente abre espaço para que bactérias ruins também comecem a se multiplicar. Vamos dizer assim, de modo bem superficial, gente, quando a gente está com a alimentação bem boa, né, a gente está se alimentando de forma saudável, essas bactérias nocivas à saúde, as bactérias ruins, elas acabam murchando a colônia dela se vai ficando pequena, tá? Não significa que vai ser completamente excluída, tanto é que muitas vezes, mesmo tendo uma alimentação saudável, você vai lá e come algum alimento tipo brócolis, que tem um tipo de açúcar digerível, de fibra digerível pelas bactérias, aí vai ter uma fermentação e vai promover gases, por exemplo, né? E aí o que acontece? É porque essas bactérias também se alimentam de alguns desses alimentos, tá? Então, mesmo tendo uma alimentação saudável, tu também tá suscetível, depende do quanto tu tem dessas bactérias ali no teu intestino, né? O quanto tu já alguma vez machucou o teu intestino com uma alimentação mais pobre. E, bom, tuas bactérias boas estão ali, quanto melhor tua alimentação, mais tu vai se fortificando essas, e quanto pior, mais fracas aquelas ali vão ficando e mais fortes aquelas que não são tão boas vão ficando. Porque você vai fazendo com que o meio fique melhor, ele fique mais propício para que essas bactérias nocivas à saúde se multipliquem. O que é um meio propício para elas? Um meio com uma osmolaridade adequada, um meio com inchaço, com bastante líquido, com bastante calor, né? Então, ocorre uma inflamação. Sabe quando a gente inflama alguma coisa que a gente vê na pele, alguma coisa machucada, mais avermelhada? É o que acontece no teu intestino. Esse rubor, o aumento de líquido na região, porque tem uma inflamação ali. E isso tudo faz com que o meio seja adequado para as bactérias nocivas e inadequado para as bactérias que são normalmente benéficas para a nossa saúde. Só que isso acontece em determinados pontos do intestino, pontos que já estão mais sensíveis do que outros, tá? Não é no intestino de modo geral, mas em determinados pontos. Só que nunca é bom. Quanto menos foco a gente tiver disso, melhor.